Do livro A Arte de Curar pelo Espírito, de Joel Goldsmith. Qual era o teu impedimento? Quando crianças, tínhamos um certo jogo. Traçávamos com giz diversos quadrados na calçada. O parceiro nos tocava para dentro de um desses quadradinhos de giz, e dele não podia sair o prisioneiro enquanto não pagasse determinado preço de resgate. Por que não podia o preso sair da sua prisão? Quem o prendia lá dentro? Um traço branco de giz, e nada mais. Mas as regras do jogo o obrigavam a se julgar preso, e por isso estava preso. Isto é divertido, enquanto não passa de um simples jogo. Mas seria trágico se as outras crianças fossem para casa e o preso se julgasse impossibilitado de sair do seu cárcere, por causa daquele traço de giz. Para se libertar, bastaria cruzar o traço. O Divino Mestre, no tempo da sua peregrinação terrestre, encontrou numerosos homens que estavam presos por um simples traço de giz. Lá estavam os aleijados, os doentes de toda a espécie à beira da estrada, à entrada do templo. Jesus os olhava e dizia: "Queres ser curado? Levanta-te, toma o teu leito e vá para casa." E eles se levantavam e andavam. Nada os impedia de andarem. Tinham apenas obedecido a uma certa regra da vida humana, que estabelece que, em certas circunstâncias ou certa idade, deve o homem ficar doente. E eles haviam aceitado essa regra como obrigatória. Jesus viu o traço de giz que os prendia, e eles, certos de que nada os prendia, levantavam-se e iam embora. A Lázaro disse ele: "Lázaro, vem para fora." E Lázaro veio para fora. Que é que o impedia? As regras do jogo da vida humana. E destarte, continuarão os homens a sofrer até que apareça alguém e veja que as leis do pecado, da doença, da pobreza são apenas traços de giz. E lhes diga, em virtude da sua visão espiritual, qual era o teu impedimento? Disse o Divino Mestre que todos nós devíamos tornar-nos como crianças a fim de podermos abraçar a verdade. Muitas vezes, a razão para curas retardadas é a incapacidade do curador de ser assaz infantil para enxergar uma simples linha de giz, onde outros veem indícios de morte ou estatuem certo período para o término da doença. E quando se trata de um mal incurável, os homens enxergam 3 traços de giz, em vez de um só, e estão mais firmemente presos no seu cárcere do que nunca. Imaginem, um mal incurável. Que coisa pior poderia haver? Entretanto, é fato que a cura espiritual tem muitas vezes mais resultado com esses males incuráveis do que com os males curáveis. A razão é esta: quando o médico desengana o doente e diz que fez tudo o que pôde e nada conseguiu, então o paciente perde a esperança dos recursos da medicina, e esta falta de esperança o torna mais receptivo para os impulsos espirituais. Somente os traços brancos de giz, tempo, diagnóstico, sintomas e outros indícios te podem fazer crer que és um prisioneiro de doença e culpa. A única coisa necessária para a tua libertação é saltares por cima do traço de giz. E por que não? O que é que te impede? Uma crença? Uma teoria? No momento que vejas nisso uma simples crença, uma simples teoria, apagam-se os traços brancos do teu cárcere e estás livre. Quando Pedro estava preso no cárcere, havia 3 ferrolhos que o fechavam na prisão, e era aparentemente impossível abrir caminho para a liberdade. Então, apareceu o anjo do Senhor, e deu-se o prodígio. Pedro estava do lado de fora, mas os ferrolhos e outras fechaduras estavam ainda no mesmo lugar onde se achavam antes. O profeta Ezequiel, em face da prepotência inimiga, bradou a seu povo no momento da luta: "Eles confiam em braços de carne. Nós, porém, confiamos em Deus, nosso Senhor, que nos empara na luta." Tens algum problema de caráter físico, espiritual, moral ou econômico? Dize a ti mesmo: "Isto é apenas um braço de carne, que tenta convencer-me de que nele resida um poder. Mas esse poder não existe em um braço carnal." Faça a soma de todos os erros, pecado, doença,
infecção, contágio, morte, pobreza, limitações, tempo, clima, e liberta-te de todos de uma vez, considerando-os todos como um braço carnal, que não vale a pena combater. Só então poderás começar a curar. Antes, não. Aproximar-te-ás do reino de Deus quando Deus se tornar para ti tudo em tudo. E se cada problema da tua vida te parecer um braço carnal, um traço de giz no chão, nenhum impedimento real, um simples nada, é porque chegaste à experiência de que a natureza de Deus é realidade infinita, onipresente, onisciente, inesgotável sabedoria e amor. É muito interessante entender isso intelectualmente. Fazer viver isto em pensamentos é muito divertido. Mas eis que um dia defrontamos com algo que nos diz face a face: eu sou aleijado, eu sou um mendigo, eu sou gripe, eu sou câncer, eu tenho tuberculose, desemprego, pobreza, deficiência. E um tremor nos percorre o corpo todo. E verificamos que só vivíamos em palavras e nada sabíamos da experiência da realidade. Temos de enfrentar o inimigo com atos reais. Encara o bem de frente para verificar se porventura não se trata de um traço de giz ou de um braço carnal. E sabendo isto, chegarás à inabalável convicção: eu, o Deus em mim, é tudo em tudo. Tu, lá fora, não és nada senão um traço branco de giz, um pobre braço carnal. Imaginemos um terrível pesadelo. Sonhamos estar nadando no mar. Afastamo-nos demais do litoral, perdemos de vista a praia. Começamos a ir a pique. Gritamos por socorro com todas as nossas forças, mas ninguém nos ouve. E quanto mais lutamos com as ondas, mais nos afundamos. Só nos resta perecermos afogados. Mas, eis que de repente, o nadador agonizante se sente empolgado por mão vigorosa, que o sacode. E dá-se o grande prodígio. Desaparece o mar, cessa a luta, o agonizante acorda e está deitado comodamente em sua cama, em sua casa. A única coisa que foi necessária para libertar da luta e da morte foi apenas isto: acordar. É esta a quintessência da cura pelo Espírito: acordar. Seja qual for a tua luta, contra a doença, contra a pobreza, contra desemprego, contra a tristeza, contra pecado, deixa de lutar e acorda. Torna-te consciente da tua verdadeira unidade com o infinito. Não és nenhum nadador em vasto mar. Não és vítima de culpa e doença. Tu és a consciência do Cristo. Tu és um filho de Deus. O erro contra o qual lutas é precisamente este que perpetua a luta. Não há motivo algum para lutar. Relaxa. Desentesa os teus nervos e compreende que não há nada em todo o universo senão Deus somente. Esse Deus que se manifesta na forma de um tu, na forma de um eu. O eu divino, uno e indivisível, aparece individualizado em ti e em mim. Vós sois deuses. O teu destino é harmonia divina. É o destino de todo homem individual, sadio ou doente, santo ou pecador. O supremo destino de cada um de nós é a harmonia divina, quando acordados. Saturar-me-ei com tua imagem quando acordar. Quando o homem começa a compreender o sentido desse acordar, então percebe que as ilusões deste mundo, pecado e doenças, limitações e deficiências, não são coisas realmente existentes no mundo de Deus, mas tão somente miragens e ideias criadas pela mente humana. Esta circunstância de serem apenas criações nossas não torna esses males menos dolorosos e ingratos, mas agora existe a possibilidade de nos libertarmos deles. Lembrando, o que foi criado por nós pode ser por nós abolido. A cura pelo Espírito é impossível enquanto mantivermos a convicção de que os males sejam realidades existentes no mundo de Deus. Conhecer o seu verdadeiro caráter é ser curado desses males. Quem se ocupou com a doutrina metafísica
teve que aprender que a natureza do pecado e das doenças é pura ilusão, é mente mortal, é um nada. Mas para a maior parte dos estudiosos dessa doutrina, a ilusão, a mente mortal, o nada, continua a ser algo que deva ser curado, algo de que o homem deva se libertar. Uma vez que reconhecemos esse algo como inexistente, quando sabemos que o fantasma escondido em um canto não existe lá fora, mas apenas em nossa mente, seria ridículo exigir que nós expulsássemos o fantasma. Uma vez sabendo que aquilo que Jesus chamava este mundo, isto é, a concepção material do mundo, é na realidade pura ilusão. Então, também compreendemos por que o Mestre podia afirmar: eu venci o mundo. Venceu o mundo pelo conhecimento de que este mundo é uma miragem criada pela nossa mente. E se nós quisermos vencer este mundo, só o poderemos fazer do mesmo modo, pela vitória da verdade sobre o erro, pelo triunfo da realidade sobre a ilusão. Não são os sentidos que se iludem, mas a nossa mente que constrói juízos errôneos sobre aquilo que os sentidos nos apresentam. Todas as desarmonias que há neste mundo são o produto da mente falaz. Este estado de percepção imperfeita da realidade e do eterno não raro é designado nos livros de autorrealização como estado hipnótico. Qualquer pessoa que tenha observado como a massa ou uma nação reage à propaganda ou publicidade sabe como funciona a hipnose das massas, quando as respectivas cobaias se sentem sob a pressão e coação desses fatores. Nesses casos, não há nenhum hipnotizador individual, como não existe uma determinada cobaia visada pela propaganda, mas o efeito não deixa de ser hipnótico, supondo que haja alguém que possua suficiente receptividade sugestiva devido à falta de vontade própria. As vítimas desse impacto nada têm que ver com os processos da propaganda, o que não impede de caírem vítimas da hipnose coletiva. O indivíduo humano aparece no mundo já hipnotizado até certo ponto, porque o simples fato de nascer entre homens o predispõe ao impacto hipnótico, uma vez que todas as pessoas do seu meio consideram o mundo material como realmente existente. E assim, sucumbe também ele a essa fascinação universal. É esse ambiente coletivo da humanidade que atua sobre uns como doença, sobre outros como concupiscência, sobre outros como pobreza ou como um outro mal. É a essa hipnotização universal que o indivíduo sucumbe, em virtude da sua receptividade que já lhe vem do seio materno. A consequência dessa sugestividade se revela depois pelo fato de aceitarmos os males desta vida: doenças, morte, limitações, deficiências, desemprego, inflação, guerras, acidentes, como coisas inevitáveis. Ponhamos o machado à raiz da árvore e não percamos o tempo em lhe cortar apenas uns galhos. Não tentemos curar aqui um pedacinho de carne e medicar acolá um fragmento dos nossos desejos desregrados. Compreendamos que a terapia espiritual não está interessada em curar uma pessoa ou um estado mórbido particular. Ela se vê em face de uma hipnose coletiva. Ultimamente, se tornou popular a expressão percepção subliminar. Verificou-se que muitos homens reagem a influências que lhes são totalmente inconscientes. Assim, por exemplo, foi projetado na tela de um cinema um convite às pessoas que estavam assistindo ao filme para comprarem pipocas e Coca-Cola no intervalo da exibição, mas com tanta velocidade que ninguém pôde perceber coisa alguma na tela. Embora invisível aos olhos, esse convite conduziu um efeito tão grande no seu subconsciente, tanto assim que logo depois uma grande multidão foi adquirir pipocas e Coca-Cola, que talvez nem apetecessem na zona do seu consciente. Nenhum convite lhes fora feito conscientemente, de nenhum reclamo tinham eles noção, não obedeceram a nenhum convite conhecido, agiram em consequência de uma sugestão de que nada sabiam. Se esse convite lhes fosse feito na zona do seu consciente, poderiam ter resolvido pró ou contra, se iam ou não iam comprar essas coisas, mas agiram como autômatos inconscientes.
Uma vez conhecido o modo como opera esse hipnotismo, sabe-se por que todo homem cai vítima dos males deste mundo, até que compreenda a natureza desses erros. Aquele público do cinema poderia da mesma forma ser sugestionado inconscientemente. Tens um resfriado, ou estás com câncer, ou estás com medo. Eles seriam afetados por esses males. Sabemos que tal coisa acontece. Por vezes, nos sentimos tomados de temores e angústias, sem saber como nem porquê. Se tivéssemos lido as manchetes dos jornais ou escutado o rádio, provavelmente teríamos sabido da ocorrência de uma catástrofe. A nossa angústia era o reflexo de uma hipnose coletiva. A fonte não éramos nós, mas sim a massa. Era aquele estado universal que se transferiu de pessoas a pessoas, de lugar a lugar, de situação a situação, até nos empolgar e fazer-nos vítimas do ambiente geral. Essa nossa ideia diferencia-se totalmente da doutrina que subjaz, geralmente, às tradicionais curas espirituais, tanto a moderna organização da ciência mental, como também a psicologia e psiquiatria, que partem todas elas da tese de que no consciente do homem se aninhou algum erro. Se fosse possível erradicar esse erro pessoal, seguir-se-ia a cura do câncer, tuberculose, artrite ou outro mal, seja ele qual for, porque todos esses males são atribuídos a uma disposição negativa do próprio doente. Muitos curadores perscrutam a mente humana a fim de desmascararem o erro e mostrar ao paciente que suas dificuldades provêm dos seus ciúmes, da sua sensualidade, da sua ganância, da sua malícia ou do seu ódio. Parece que muitos problemas, de fato, nascem dessas disposições negativas. Mas no plano da vida humana, enquanto alguém vive neste mundo, todo homem participa necessariamente da consciência do mundo, aceitando, ingênua e inconscientemente, o modo de pensar e agir dessa consciência geral. Provavelmente, já te disseram que não terias essas ou aquelas dificuldades se tivesse sido um pouco mais atencioso para com fulano ou cicrano, se tivesse sido mais liberal ou mais agradecido para com os teus parentes, que se quiseres ser curado, importa que sejas conciliador, amigável, bondoso, paciente ou generoso para com os outros. Isto é psicologia, é ciência mental, segundo as quais a enfermidade corporal ou mental é atribuída geralmente a uma causa psíquica. Além disto, costumam os curadores mentais focalizar o paciente. Por vezes, o nome do doente e a espécie da doença são mencionados. Exemplo: Maria Isabel de tal. Tu és filha de Deus, tu estás de perfeita saúde. Tu és espiritual, tu o sabes. Maria Isabel de tal. Tu és isto, tu és aquilo. É este o modo como se processa a cura de um doente, embora a verdade seja esta, que Maria Isabel, essa criatura humana, não é nada de tudo isso. Tudo quanto este praticante de cura mental sabe de Deus e da sua imagem e semelhança é projetado para dentro de Maria Isabel como se ela fosse tudo isto. Martelando para dentro dela essas coisas e afirmando-lhe que ela já é espiritual e perfeita, espera o curador da ciência mental realizar nela a sua mentalização. A verdadeira cura pelo espírito é totalmente diversa de todos esses processos. Na cura espiritual, como é ensinada pelo caminho da autorrealização, não há nenhuma causa psíquica nem mental. Quer dizer, não existe nenhuma causa mental individual para uma doença física. É certo que há causas mentais que têm consequências materiais, mas essas causas não estão contidas pessoalmente no homem individual. Trata-se antes de um hipnotismo universal que atua sobre a consciência humana. Trata-se de uma crença geral na existência de uma egoidade separada de Deus, e essa crença atua hipnoticamente. No ambiente dessa hipnose coletiva, seja qual for a doença em questão, não é o doente o responsável. Tampouco é ele responsável pela falsa ideologia da humanidade, que atuou como preliminar da enfermidade.
Não sejamos tão metafísicos ao ponto de pensar que fulano contraiu a sua doença pelo fato de ter alimentado pensamentos errados. Ele ou talvez sua avó. Não sucumbamos a semelhantes conversas. Por esses pensamentos errôneos, é ele tão pouco responsável como pelas chamadas consequências dos mesmos, porque em ambos os casos, é ele apenas vítima de uma crença universal, de uma hipnose coletiva, que ele aceitou e que também nós, tu e eu, temos aceitado. Usando outras palavras, se tu és ciumento, invejoso ou desonesto, não é essa a tua culpa. E além disto, nunca te libertarás desses erros enquanto não aparecer alguém e te mostrar, ou enquanto tu mesmo, pela experiência própria, não te tornares consciente como libertar-te desses erros. Não poderás corrigi-los tentando ser apenas um homem melhor, ou pelo fato de resolveres, eu deixarei de ser ciumento, ou a partir de hoje, deixarei de ser desonesto. Deste modo, nada conseguirás. Através de gerações e gerações foi feita esta tentativa, e sem resultado. E daqui por diante será o mesmo insucesso. Mais do que isso é necessário. Algo tem de achar entrada no teu consciente, algo que te liberte de um falso pensar e que torne impossível esse falso pensar em toda a tua vida. O primeiro passo para esta decisiva metamorfose está no seguinte: cessa de te condenares a ti mesmo. Cessa de repreender-te por causa dos teus pecados e erros. Nada conseguirás condenando-te a ti ou a teus semelhantes. Acaba com essa autocondenação e compreende que marcarás passo no plano negativo, de ordem mental ou material, na medida em que aceitares e fizeres atuar sobre ti crenças que te foram impingidas pelo mundo. Começa a compreender que a natureza do teu ser é Deus, que a essência de tua alma é a essência de Deus e que a natureza do teu corpo é o templo de Deus. Sim, o teu corpo é o santuário do Deus vivo. Cessa de condená-lo, de odiá-lo ou de temê-lo. Compreenda que a tua mente é um instrumento através do qual pode fluir Deus, a verdade. Não condenes a tua inteligência dizendo que é imperfeita ou mortal ou má. Tal inteligência não existe no mundo de Deus. Existe uma mente só. E essa mente é instrumento de Deus. Se desistires dessa incessante mania condenatória, verás que a tua mente é um espelho límpido para refletir tua alma. Quem lida com animais ou com crianças sabe que, por meio de censuras e punições, não se consegue despertar neles o que neles há de bom. Não adianta mostrar-lhes quanto são maus e malcriados. Para despertar o bom que há em uma criança, em um animal, em uma flor ou em outro ser vivo qualquer, deve-se amá-lo, abençoá-lo e reconhecer que o próprio Deus é o fundamento do ser e da natureza deles. Se alguém solicita a tua ajuda, não te arvores em juízo sobre ele, não o critiques, não o censures, não procures descobrir os seus pecados de comissão ou de omissão, porque, mesmo que eles existissem, seriam apenas consequências de outra coisa. Não são causas. Por detrás de cada erro e cada culpa, há uma causa. Mas essa causa nunca é pessoal. A causa é uma hipnose universal. Isso faz compreender porque há doentes, culpados, como se desenvolvem desejos e concupiscências, e também porque há homens fracos que se embriagam e homens assaz tresloucados para dirigirem loucamente o seu carro. Não é porque eles mesmos queiram ser assim. Essa hipnose coletiva subjuga os homens, sem que eles tenham disto consciência, e atua sobre eles de tal modo que milhares sofrem resfriados quando o mundo afirma que está chovendo lá fora. O curador espiritual, porém, nada tem que ver com resfriados, com câncer, tuberculose ou paralisia infantil. Nem se interessa por influências intrauterinas, por sintomas de períodos de transição ou de velhice. O curador enfrenta um fenômeno de falsa interpretação da realidade, hipnose, sugestão, crenças universalmente obrigatórias. Estas coisas, porém, não possuem realidade intrínseca, nem identidade.
Hipnose é algo que produz uma imagem mental, mas essa imagem não tem substância, não tem força de lei, não tem fundamento real. No momento em que a hipnose cessa, dissipa-se a imagem. Procuremos agora compreender como se desenrola esse processo. Feche os olhos. Visualiza em pensamento uma rua qualquer, uma que você conheça. Contempla as casas. Casas de todos os feitios. Casas de tijolos, de pedra, de madeira. Diante das casas, há gramados. Diante de uma, um canteiro de rosas. Diante de outra, floresceram zinnias e cravos. Crianças estão brincando. E pela rua, passa de vez em quando um automóvel. De repente, uma das crianças tenta cruzar a rua diante de um carro em plena corrida. Ouves o ranger dos freios e percebes o grito da criança. Neste momento, toca a campainha de entrada da casa ou o telefone e tu acordas. Abres os olhos e lá se foi o sonho. Onde estão as casas? Onde estão as crianças? Cadê o acidente? Tudo desapareceu porque nunca existiu, pois um sonho não pode produzir casas, crianças e acidentes. O mesmo se dá com a hipnose. Um hipnotizador pode fazer com que vejas no teu quarto uma dúzia de burros a dançar, mas nenhum deles estará lá. Suposto que estejas tão hipnotizado que tenhas a certeza de ver esses burros na realidade. O que deverias fazer para libertar-te deles? Despertar da hipnose e nada mais. Na cura pelo espírito, não importa que o curado se chame fulano, cicrano ou beltrano. Nem importa que se trate de câncer, tuberculose ou paralisia. Quer se trate de desemprego, de inflação ou de desavenças domésticas. Não sucumbas à tentação de focalizar pessoas ou situações em teu tratamento. Não preste atenção a essas substâncias insubstanciais, que poderás chamar como quiseres: mente mortal, hipnose, sugestão. Pode ser tudo e qualquer coisa, contanto que tu tenhas a consciência de que não significa nada, que é sem substância, sem força de lei, sem fundamento real. Quando compreendemos que na terapia espiritual não se trata de pessoas como pessoas, quando as podemos eliminar dos nossos pensamentos com todas as suas necessidades peculiares, sabendo que tudo isso é mente mortal, braço de carne, um nada, então não tardaremos a sentir uma presença espiritual. Esta presença não será sentida enquanto não estivermos livres da barreira. E esta barreira é a crença em dois poderes. A barreira é a crença em algo separado de Deus. Quem quiser pode usar a palavra tentação em vez de hipnose. Quem se sente doente pode considerar isto como uma tentação que pode ser aceita ou rejeitada. A mente mortal não é a antítese do espírito divino, e ninguém deve esperar que o espírito divino lute contra a mente mortal. A partir do momento em que verificamos que a mente mortal é um braço carnal, um simples nada, deixamos de admitir dois poderes e podemos repousar na palavra de Deus, como diz a Escritura. Repousa, pois, nesta palavra do Senhor, quando Ele vem, quebrará a magia da hipnose. Depois que despontou em mim o conhecimento de que todos os males de qualquer natureza procedem de uma hipnose geral, andei quebrando a cabeça durante alguns anos para descobrir como neutralizar esse estado hipnótico. O que fazer? Um hipnotizador estala os dedos e o seu médium acorda. Ou então, lhe dá uma simples ordem mental para acordar. É o que eu não posso fazer, porque no plano espiritual não posso servir-me de expedientes físicos e mentais. Foi naquele tempo que descobri o tópico da Escritura que vai através de todos os meus escritos, tópico que fala de uma pedra arrancada do monte sem mão humana. Até esse tempo, havia eu pensado por alguns meses sobre a significação obscura dessas palavras. Veio-me então a resposta. A arma contra o erro, para ofensiva e defensiva,
é algo que não é físico nem mental. Não são atos nem palavras, nem pensamentos. É simplesmente a experiência da presença de Deus. Quando transferimos isto para a prática e consideramos o modo como a pedra se forma em nossa consciência e sai da nossa consciência, enquanto nós assistimos a esse processo como simples testemunhas e observadores, então surge em nossa alma um estado de grande paz. Então, percebemos um vislumbre de Deus como aquele que é. Não como um poder sobre algo, mas simplesmente como aquele que é. E começamos a compreender que não existe nenhum poder que possa fazer algo a alguém. Passamos a ser simples espectadores, olhando como a realidade vai aparecendo. Todas as dificuldades se dissipam na medida que desenvolvemos a faculdade de ficar quietos, de contemplar, de sermos testemunhas de como a harmonia divina se desdobra. E graças ao princípio da unidade, também os nossos pacientes participam desta harmonia. O princípio que subjaz a esse processo resume-se no seguinte: sendo que a substância e a atividade da mente humana é a substância e a atividade da hipnose, toda a hipnotização desaparece no momento em que a mente suspende a sua atuação. Quando deixamos de pensar pensamentos e palavras e mergulhamos no grande silêncio, então a mente para e a hipnose acabou. Ao vivermos essa experiência, sentimos que entramos em uma nova dimensão que ultrapassa a vida. Homem, não perdes o teu tempo em lutas contra as formas da ilusão. Não tentes eliminar reumatismo, câncer ou tuberculose. Nem te preocupes com o problema da decrepitude senil. Não procures modificar o mundo dos fenômenos. Remonta mais além. Reconhece que, na verdade, Deus somente é o teu ser, que a única coisa que te faz sofrer é essa crença generalizada em dois poderes. Remonta além de tudo e repousa na palavra, no Verbo de Deus. Se debelares um aspecto do erro e o derrotares, por detrás dele surgirão 10 outros e tomarão o lugar do primeiro. É necessário que elimines a própria causa das desarmonias humanas. Que causa é essa? Uma vasta teia feita de nadas. Essa assim chamada mente carnal que não tem poder algum, a não ser para aqueles que, sem cessar, lutam contra o mal, esquecidos da sabedoria do Mestre que disse: não vos oponhais ao maligno. Se em qualquer caso que se te apresente puderes prescindir da pessoa, do seu nome, da sua natureza, do caso em questão, se puderes evocar alguma palavra ou expressão que para ti represente o nada, e não algo que deva ser combatido, nem algo que deva ser superado, mas o puro nada, de maneira que tenha diante de ti um único poder, então poderás ficar sentado em tranquila meditação e sentirás a descida do Espírito Santo. E uma paz que ultrapassa toda a compreensão, sentirás a presença divina e a libertação de temores e discórdias. Quando entrares em meditação, mantém em ti a consciência de não pedires alguma modificação ou cura, nenhum restabelecimento ou melhoramento de algo ou de alguém. Focaliza nitidamente isto. Entro em meditação, mas não trato de nenhuma pessoa ou circunstância. Minha meditação nada tem que ver com isto. Só se ocupa com a experiência da presença de Deus, aqui e agora onde estou. Por isto, me mantenho quieto e permitirei essa realização. A única coisa necessária para estabelecer a harmonia é o reconhecimento da graça de Deus. Não necessitamos de um acervo de erudição metafísica. Necessitamos saber apenas as coisas simples e ingênuas, a realidade do poder único e a irrealidade de todas as potências adversas. Compreende que Deus é mais que uma palavra. Deus é mais que uma longa lista de sinônimos. Deus é uma experiência. E ninguém sabe o que Deus é se não o saborear por experiência própria.